O tema é como ter foco e disciplina para viver da psicologia. E hoje nós teremos uma convidada especial, uma psicóloga, Beatriz Barreri. Ela é aluna do meu programa, do meu curso online do programa RVRF. E a gente vai trocar uma ideia aqui hoje. Peguem papel, caneta. É difícil alguém chegar no sucesso, alguém obter alguma coisa sem foco e sem disciplina. E antes da gente começar a bater esse papo gostoso, que vai ser, eu tenho certeza disso, eu quero só alinhar dois conceitos aqui. Foco é um conceito da física. E o que significa foco? É um ponto para qual converge alguma coisa. Foco tem a ver com nitidez, com óptica. Então é interessante a gente pensar nisso, porque foco significa nitidez. Nitidez de quê, Aline? Dos seus objetivos, do seu propósito, dos seus interesses. É importante que você tenha nitidez de onde você quer chegar. Não importa a sua realidade hoje. Não importa se você está frustrado ou frustrada com a psicologia. Não importa se até aqui você não teve resultado. Não importa se as pessoas que estão ao seu redor pensam aí que você não vai conseguir, ou se você sente como incapaz. Se você se sente incapaz de realizar, se você não se sente merecedor ou merecedora, então não importa. É importante que você tenha foco na pessoa que você quer ser, ainda que você não seja essa pessoa e que não tenha os resultados hoje, no dia de hoje. E disciplina é a coerência e atitude para você alcançar determinadas metas, determinados objetivos profissionais, pessoais. Então é importante ter foco e disciplina. Qual que é o oposto de foco e disciplina? Inconsistência, indecisão e procrastinação. A pessoa que não sabe onde quer chegar tem que tomar muito cuidado, porque pode ir para qualquer lugar e até para onde não gostaria de ir. Então é importante que você, a partir de hoje, comece a pensar no seu futuro, tendo foco, nitidez de onde você quer chegar. Que você seja consistente. E o oposto disso é a procrastinação. É deixar para depois, é não se priorizar. Bom, consistência é tudo. Consistência é tudo. Por quê? Porque não adianta você começar e desistir. Não adianta você ter várias ideias, vários projetos, vários sonhos e não executar. Quem não executa, quem não põe a mão na massa, quem não arregaça as mangas, tem aí grande probabilidade de não viver a vida que gostaria. Mas para trocar essa ideia e falar de como foco e disciplina é importante, eu vou chamar agora aqui uma convidada super especial, a psicóloga Beatriz Barreri, aluna do meu curso online, do programa RVRF, que vai compartilhar um pouco da experiência, da história e de como esses dois elementos são importantes na trajetória, na vida dela. Oi, Bia. Oi. Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, porque nós psicólogos, a gente acaba trabalhando muito isolado. A profissão. A gente vive literalmente dentro do consultório quando a gente está trabalhando. E às vezes, ainda o que é pior, às vezes a gente não está nem só dentro do consultório, mas às vezes o nosso círculo de amizades não favorece o sucesso. Às vezes são pessoas que estão aí reclamando, que estão aí vivendo uma realidade não tão legal. E que bom que você aceitou compartilhar a sua experiência aqui com a gente. Fiquei muito feliz com isso. Bia, me conta um pouquinho de onde você é. Fala aí pro pessoal. Eu sou de São Paulo, São Caetano do Sul. Eu tenho hoje eu moro em São Paulo, né? Meu consultório é em São Caetano do Sul. Eu casei no começo da pandemia. Na verdade, já era casada. Aí a gente foi morar junto no começo da pandemia, eu vim para São Paulo. Mas meu consultório continua sendo em São Caetano. Minha vida sempre foi lá. E agora tem que ter muito foco, porque agora eu comecei a lidar com uma outra realidade. Então, do cuidar de casa, de todas as coisas que eu tinha que fazer e colocando essa meta, né? Que foi reestruturar e deixar mais firme ainda, ter mais foco com o meu negócio. Ótimo, perfeito. É interessante
porque nós mulheres, né, normalmente isso sobra para nós, não que os homens não passem por isso, mas normalmente quase toda a responsabilidade de casa, né, ela acaba para nós, né, mulheres. Até porque nós que crescemos brincando de casinha, né? Os homens não têm culpa a gente disso. tem a coisa do cuidar, né? A coisa do cuidado. Interessante. E exige muito foco e determinação para não deixar a carreira em segundo plano. Foi um desafio para mim, né? Eu fui aprendendo tudo e no começo da pandemia, a quarentena, em casa, e a gente nos desafios do início do casamento, de morar junto, e com esse foco. Eu sempre tive o consultório comigo, né? O consultório sempre fez parte da minha vida, mas eu sempre deixei ele em segundo plano, porque tem aquilo que você sempre fala. Não dá certo viver de consultório. São as vozinhas, né? Raros são as pessoas que conseguem viver de consultório. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Então, o meu plano sempre foi ter um trabalho fixo em algum lugar e o consultório como uma segunda renda, como um complemento. Uhum. Aí eu me vi em dezembro do ano passado. Foi comecinho de dezembro. Eu fui mandada embora de onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa universidade, na clínica escola. Uhum. E eu fui demitida. Eu fui demitida acho que foi dia 2 de dezembro, se eu não me engano. Eu ia casar dia 13. Nossa. E final de anos, fala o que eu vou fazer agora. Com tudo marcado. Então, como que vai ser, né? Eu casei no civil em dezembro e meu religioso ia ser em abril. Uhum. Então, foi agora. Mas vamos tocar, vamos lá. Fiz algumas entrevistas em dezembro mesmo. E aí, no final do ano, eu falei, não, tá errado. Eu não posso fazer isso. O consultório sempre esteve comigo. Por que eu tô olhando desse jeito pra ele? Uhum. Eu não posso fazer isso. O consultório, ele nunca me deixou. E eu nunca deixei ele. Como que eu vou colocar ele em segundo plano de novo? Não vou fazer isso. Conta um pouquinho, Bia, para as pessoas que estão... Eu conheço já um pouquinho da sua história, né? Como é que é esse negócio do consultório? Sempre teve com você? Quando que você se formou? Como é que foi o início da sua carreira? A minha primeira formação foi pedagogia. E logo que eu terminei, eu comecei a dar aula. E eu fiquei durante 6 anos dando aula numa instituição de ensino técnico. E aí, num dado momento, eu sempre curti assim, a questão da psicopedagogia. E aí eu fui fazer especialização. Entrei na psicopedagogia, falava, não, tem alguma coisa faltando, não é possível. As coisas não se encaixam para mim. E a psicologia eu sempre quis fazer, mas 5 anos. Aí foi o start. Eu falei, as coisas não estão se encaixando. Eu tinha uma amizade com uma professora minha. Eu teve um dia que eu falei isso para ela. Ela falou, graças a Deus que você falou isso. Tava na hora de você olhar e perceber que a psicologia é você. Aí eu peguei e falei, vou encarar. Fui lá, fiz matrícula na faculdade, comecei a fazer faculdade. Só que eu tava fazendo a especialização junto com a faculdade. Então foi uma loucura, e trabalhando e tudo mais. E todo mundo fala, você é doida? Você tá fazendo especialização junto com a faculdade, é trabalho, é tudo, artigo para entregar na faculdade. Eu falei, não, vamos encarar. Aí em 2016, encerrava esse meu contrato nessa instituição. Eu falei, bom, e eu tava terminando, eu já tinha terminado, porque a psicopedagogia, ela tem a parte teórica e depois você faz um estágio supervisionado, de 1 ano. E aí eu tinha encerrado a primeira parte e meu contrato venceu. Eu falava, tomara que eles não queiram renovar, porque é o start pra eu seguir minha vida, do que eu quero realmente. Não que eu não goste de dar aula, eu gosto, mas para colocar um outro foco. Aí, graças a Deus, ninguém renovou. E aí eu comecei a fazer esse estágio supervisionado, foi difícil.
Porque eu sempre banquei tudo das minhas coisas e naquele momento eu estava desempregada, focada numa nova área de atuação, num novo trabalho. Uma transição de Terminei. carreira, né? É, Transição de carreira. mas foi difícil, porque aí eu precisei pedir ajuda para os meus pais e tudo mais. Uhum. Aí terminei final de 2017. Foi. Não, minto. Terminei no final de 2016, eu saí da instituição em 2015. Final de 2016, janeiro de 2017, falei, eu vou arrumar um lugar para eu atender. Aí consegui, junto com uma outra pessoa, falei, vou atender. E lá. E não estava conhecida, não tinha paciente, mas eu ia para lá para ficar lá. Eu falei, não, eu preciso ficar aqui. E divulgando, indo atrás, tudo. Aí começou a aparecer paciente, e eu terminando psicologia. Ainda não tinha terminado a psicologia. Você estava atendendo como psicopedagoga. Eu tava com a psicopedagogia. E lá, e fazendo meus estágios, tudo mais. Consegui um estágio legal na prefeitura de Santo André, que é bem próximo de São Caetano. E comecei a fazer estágio remunerado, atendendo, terminando a faculdade. Em 2018 eu terminei a faculdade. Aí eu já estava um pouco mais conhecida. Então eu já tinha contato com algumas escolas, tudo, mas sempre com aquela ideia. Eu preciso de um trabalho fixo e o consultório é minha segunda renda. Isso não tinha mudado ainda. Aí, quando eu terminei a faculdade, na mesma instituição onde eu fazia a faculdade, eles me chamaram um dia para conversar e me ofereceram uma vaga de preceptoria de estágio. E eu ficaria supervisionando os alunos na clínica escola. E aí eu comecei em janeiro de 2019 lá. Aí fiquei 2019 todo lá. E aí em dezembro eu fui demitida. Eles cortaram o tipo de contratação da vaga. E aí eles demitiram todo mundo. Aí eu me vi naquela situação. Que aí a gente volta lá no começo da conversa. Aham. Com casamento marcado, demitida, sem emprego. E falei, não, agora é a hora. Eu vou olhar para o consultório, eu vou acolher ele, eu vou ter mais carinho por ele, porque ele sempre esteve do meu lado. Aí em janeiro, passou ano novo, tudo, voltei, estava viajando, voltei para São Caetano. Aí eu comentei com a minha mãe, eu falei, agora é o consultório. E não mandei mais currículo, fiz mais nada. Isso é foco. Isso é o foco, é o que eu estava falando no início da live. Quando a gente olha para um ponto e fala, é isso. O que fez muita diferença, eu também vim da transição de carreira. Eu estava a gente tem uma história parecida, porque eu também vim da pedagogia, eu também trabalhei no ensino superior. E eu não aguentava mais trabalhar no ensino superior. Na jornada o pessoal vai conhecer um pouco mais da minha história. E eu não queria mais aquela vida. Eu queria viver só da psicologia. Então, toda a minha energia, meu objetivo era, eu vou fazer dar certo, eu vou viver da psicologia. E aí você começou a pensar só em consultório, colocar isso. E aí? Na metade de 2019, no começo, quando eu fui lá, eu achei um espaço para atender junto com uma outra pessoa. Eu fiquei nesse lugar. E no meio de 2019, surgiu a oportunidade de uma sala super próximo da minha casa. E era uma sala super legal e tal. Aí eu falei, tá na hora de eu ir sozinha. Aí eu peguei e falei, mas como que eu vou fazer isso, né? Eu preciso mobiliar, porque a mobília que tinha no outro era daquela outra pessoa que estava comigo. Eu não tinha nada. Eu tinha o material que eu atendia. Brinquedo, essas coisas. Aí, e meu pai e minha mãe sempre ali comigo, né? Não, calma. Fica tranquila, vai dar certo. O que a gente precisa? Ah, precisa disso, disso, tal. Comecei a olhar, aí via, toque estoque. Eu falei, toque estoque tá louco. Não, imagina, é muito caro. Não, tá liquidação. Vamos lá. Aí ia lá e consegui montar.
consegui montar o espaço. Em 15 dias, pintamos tudo, uma força-tarefa, montamos aí peguei o espaço. Aí eu já tava com com o meu cantinho, né? E aí, em janeiro, eu ia pra lá e vamos lá. Eu já tinha alguns pacientes, eu tinha poucos, mas eu tinha alguns. E peguei e falei, não, vou ficar aqui. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso... O que falta? Falta divulgar, essa parte de gestão eu sou uma negação. Você pensava nisso? Você pensava em planejamento, em gestão, ou você nem pensava nisso? Não, fazia o trivial necessário. O Imagina. negócio é Mas ter o móvel. mas eu sabia que isso era uma coisa que faltava. Uhum. Mas eu acho que eu tinha medo de encarar, porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Mas eu sabia que era uma coisa que eu precisava olhar. Divulgação. O que eu vou fazer de divulgação? Eu não quero ficar em Instagram. Eu não coloco nem minha vida no Instagram. Quem me segue sabe, eu não coloco. Eu acho que eu não tenho nem foto com meu marido no Facebook. Não coloco. Imagina, eu não sei nem fazer story. Imagina, não vou. Eu vou ter que ficar dando a cara lá, não vou. Não quero. O que eu vou fazer? Vou sair entregando cartão? O que eu vou fazer? E não passava na minha cabeça, mas eu sabia que isso, uma hora eu precisava olhar. Uhum. Bom, então eu vou organizar outras coisas e depois eu vejo isso. Então eu empurrava. Aí passou janeiro, fevereiro, março. O que a gente ganhou de presente? Pandemia. A pandemia. A gente veio morar junto. Era um momento que nenhum dos dois estava super bem de dinheiro. Uhum. Mas vamos lá. E aí quando começou a pandemia, eu falei, esse é o momento. Esse é o momento para eu reestruturar tudo e olhar as coisas que eu sempre empurrei. E comecei a olhar Instagram, Google. Eu queria fazer um curso. Tem algum curso de gestão, marketing, que tem alguma coisa assim, mas era tudo meio amplo, não era uma coisa focada. Mas como que eu vou encaixar essas coisas tão amplas na psicologia? O que eu vou fazer? Aí, num belo dia, apareceu um patrocínio no Instagram dessa querida prof. Aí eu olhei e falei, nossa, vamos lá. Aí quando eu olhei, tipo, nossa, semana que vem tem uma jornada. Isso foi em maio. Falei, vou fazer. Vou fazer essa jornada. Anotei na minha agenda, porque eu tava super na pegada da agenda, me organizando, tentando achar artifícios pra eu me organizar melhor. Anotei na minha agenda, não sei o que, as lives. Aí, minto, nas lives eu nem assisti. Eu fui direto pra jornada. Aí, primeiro vídeo, eu tava sentada no sofá da sala. Só uma pergunta. Você passou por 2 jornadas, não foi? Foi. Tá. Eu fiz 2 jornadas. Não contente, eu fiz 2. Eu peguei o computador, sentei do lado do meu marido no sofá, coloquei o fonezinho. Primeira aula. Mas acho que 10 minutos. Acho que isso eu nem te contei. Foram 10 minutos de vídeo. Eu pausei. Aí eu tirei o fone e falei, Caio, ouve isso. Aí você falando de o quanto conseguia tirar, o quanto isso era possível. Eu falei, amor, olha, ela conseguiu fazer isso. Aí eu falei, em X anos... E hoje ela tá passando isso para as pessoas. Eu falei, não, isso é possível. Aí eu ia assistindo, aí eu já montei Instagram, montei Facebook, mexi nas coisas. Então, com a primeira jornada, eu já mudei muito a minha cabeça. Uhum. Aí falei, mas eu não consigo fazer o curso agora. Aí que me deu, não, amor, vai dar um jeito. Eu falei, calma. Na hora certa vai acontecer. Aí, tudo bem. Aí passou maio, aí final de junho veio outra jornada. Aí eu falei, vou fazer de novo. Por mais que eu já tenha visto, pode ser... vai ter coisa diferente. Eu vou absorver, eu vou olhar as coisas de outra maneira. Vou assistir de novo.
Me organizei toda. Aí mandei mensagem, aí tava conversando com uma amiga minha, a Rita. Aham. Peguei, falei, amiga, vou te dar uma dica. Vai ter a jornada, não sei o que, eu fiz, já mudei um monte de coisa, vai ser super legal. Vamos? Ela, vamos. Porque na primeira jornada, você sempre falava, gente, leva alguém com você. Chama uma amiga, chama um Chama uma colega. amiga. Chama alguém pra te acompanhar. E na primeira, não fiz. Aí na segunda eu falei, não. Falei com a Rita, ela falou, vou fazer. Foi lá, fez a inscrição, tudo. Beleza. Aí a gente fazendo junto e trocando ideia. E foi totalmente diferente da primeira. Totalmente diferente. Cada jornada E aí, eu tento fazer inédita, inédita, inédita. foi totalmente diferente. Então, gente, chame alguém. Faz toda a diferença, eu garanto. Eu fiz 2. Você e a Rita ficavam conversando, trocando ideia? Tinha isso também? Durante os vídeos, as lives, era computador e as 2 no WhatsApp. A gente ficava, olha os tapas na cara. Olha os tapas na cara. E foi muito legal. E aí, terminou, eu falei, agora eu vou fazer. Agora eu vou entrar no curso. A Rita, eu também vou. Vamos fazer isso juntas, tudo mais. Aí fiz a matrícula do curso, tudo, e comecei a fazer o curso. E aí foi outra virada de vida, né? Porque aí o negócio foi. Eu já tinha reestruturado um monte de coisa. Aí só alavancou, né? E essa questão do foco. Uma coisa que me chamou a atenção na sua história, Bia, é que você falou que mesmo sem todos os horários preenchidos, mesmo com pouco paciente, que você estava indo para o consultório trabalhar, fazer a parte administrativa. E é interessante porque muitas pessoas, quando eu falo de foco e disciplina, você decidiu viver do seu consultório, viver da psicologia clínica. E aí você tinha argumentos nesse ano você tinha desculpas que qualquer pessoa entenderia. Você podia falar, mas tem a pandemia, mas tá difícil. E você decidiu ir atrás e buscar e fazer dar certo. Então, assim, essa sua história, ela me provoca imensa admiração. Porque você tinha todos os argumentos plausíveis. Qualquer pessoa que você falasse, mas está na pandemia, ia falar, é verdade. Você podia ter ficado, ao invés de procurar alguma coisa para crescer, você podia ter ficado, vou esperar a pandemia passar, vou esperar as coisas ficarem bem. E quando a gente pensa de foco e disciplina, em março eu estava em São Paulo fazendo um curso aí. Adoro ir para São Paulo, adoro. Sou apaixonada, adoro ir para São Paulo. E aí eu estava em São Paulo fazendo um curso com um professor da TCC, e depois eu quero até que você responda para as pessoas que estão interessadas aí já no programa, no curso RVRF, que eu falo que eu sou da TCC com frequência. E às vezes as pessoas ficam, mas eu sou de outra abordagem. Eu queria depois você falasse da sua abordagem, se o curso se aplica para a sua abordagem também. E eu estava aí em São Paulo, e o professor Robert Lerry, que é da TCC, ele trouxe um conceito que eu tinha uma ideia, mas eu não tinha o nível de profundidade dele. Ele falou sobre a perfeição emocional. Muitas vezes, e penso que você e que quase todo mundo, já passamos pela situação de eu quero me sentir bem para começar a fazer alguma coisa. Eu quero ter ânimo para começar a fazer. E a gente acaba criando uma ideia de perfeição, de que tem que ter o momento perfeito, de que tem que ter as condições perfeitas, de que tudo acontece quando a gente está bem. E muitas vezes a mudança da nossa vida ocorre justamente quando as situações não estão perfeitas e quando a gente decide mudar a nossa realidade. Então, assim, isso me chamou a atenção na sua história, que você não estava no momento perfeito, mas você quis mudar a sua história assim mesmo. Quando eu penso nisso, de verdade, eu me arrepio com esse tipo de coisa, porque eu fico vendo quantos anos, às vezes, estou vendo aqui outra aluna, Cristiane Cunha, a Alice também está aqui, eu vou visitar vocês quando eu for a São Paulo, fazer uma reunião dos alunos de São Paulo, porque agora tem uma galera. Justo. Vou amar. E muitas vezes as pessoas vão adiando a vida esperando esse momento perfeito.
e vão perdendo várias oportunidades. Perdendo várias oportunidades. Então, assim, e normalmente isso acontece porque a gente tem aquelas que eu chamo, né, das vozinhas que ficam aqui, das crenças que a gente tem, do sentimento, do momento, do nosso sentimento que a gente está sentindo. E a gente tira isso como realidade. Né? A verdade absoluta. E como verdade, né, Aline? Eu tinha como se fosse a única realidade, a única verdade. Que as pessoas não podiam viver de consultório. Que não podiam. Então, e eu sempre desejei isso, mas eu falava, não vou conseguir. Porque ninguém consegue, todo mundo fala que não consegue. Como que eu vou conseguir? Interessante isso. Eu tinha 1 ano de formada. Eu vou completar 2 anos de formada em dezembro. Eu comecei a ter os meus primeiros resultados, que eu considero que foram, assim, excelentes, né? Hoje eu vejo que eu tenho resultados, assim, que são bem além da média. E é isso que eu ensino para vocês, a buscarem resultados assim. Mas quando eu pensei assim, nossa, já tenho um bom resultado, eu tinha 2 anos de formada também. Foi quando eu comecei a ter um faturamento de R$ 500 por dia de trabalho. E depois eu aumentei isso ainda. E tem pessoas que não ganham quase isso em 1 mês, em 15 dias. E eu estava ganhando isso por dia de trabalho, com 2 anos de formada. E na faculdade existem as vozinhas, né, as crenças. Quando eu fiz meu curso, os professores falavam, para você ter estabilidade, você tem que ter aí um emprego fixo e no mínimo 6 anos de formada. Eu ficava, como que eu vou fazer isso? Eu não posso esperar esse tempo. Muito tempo! Eu não tenho esse tempo para esperar. Não posso esperar isso. Me conta uma coisa, Bia. Você tinha algum medo? Nossa, um monte! Um monte de medo. Um monte de não dar conta. Um monte da crítica. Do você é louca, do se eu encarar isso e não conseguir, eu tenho conta para pagar. Eu tenho um aluguel, eu tenho um monte de coisa para pagar. Eu tinha um monte de medo. Um monte. Até lá em janeiro, quando eu decidi, vou encarar e vou focar no consultório, eu tinha um monte de medo. Um monte. Mas eu falei, não, eu preciso tentar. Como que eu vou virar as costas para algo que está sempre do meu lado? Eu não posso fazer isso. Incrível. E eu falei, não, eu preciso fazer isso. Começou a pandemia, eu acordava todos os dias às 7, porque eu sou dessas, eu acordo cedo. Eu também. Acordava todos os dias às 7, sentava na mesa, abria meu computador e eu, no começo eu fiz assim, eu peguei uma folha do caderno e eu coloquei assim, o que eu preciso fazer? E fui anotando. Então eu abri, aí eu lembrava de alguma coisa, ela anotava. As coisas que eu percebia que eram falhas, como eu precisava me organizar, o que eu precisava fazer, e fiz. E aí eu falava, não, hoje eu vou olhar isso, isso, isso. Aí eu ia lá e fazia, ia ticando, ia ticando. Só que essas coisas de gestão, marketing, eu sempre ia deixando para o final, porque eu tinha medo. Medo de encarar, medo de se expor, medo de tomar decisões, eu imagino também, é uma dificuldade que quando a gente está sozinha a gente não sabe, né? Uma coisa que eu acho muito interessante é a interação de vocês no grupo. Nossa, né? Que acaba uma encorajando a outra na nossa comunidade. Então isso é uma coisa que tem. É fantástico. E até foi um dia que a gente comentou isso no grupo, né, Aline? Como isso fortalece a gente, como faz a gente não parar, não desistir, vamos lá, e a gente trocando experiências. Gente, eu fiz isso, ó, deu certo. Olha, não sei o quê. E ali no meio, com aquelas malucas lá falando. E o grupo sempre ali rodando. É muito importante. Quando o grupo que é formado é fantástico. A gente conversa o tempo todo, né? Me diz uma coisa, Bia, o que mudou? O que está diferente? Você era aquela que queria viver do consultório, mas não acreditava 100% que era possível. Você, me parece que tinha dificuldade para essa coisa de gestão, né? De buscar ferramentas e tinha isso. Eu não sei se eu posso falar, vou falar. Eu não sei se eu posso, mas eu vou. Vou falar. Quando nós conversamos na avaliação diagnóstica,
você estava com um número de pacientes e depois você tinha uma meta de tanto financeira como uma meta de pacientes também. Depois que você tem mais ou menos 3 meses de curso, 3 meses e 2 semanas, talvez mais ou menos isso. Por aí. Porque julho, agosto, setembro, julho, né? Agosto, setembro, outubro, mais ou menos isso, os 3 meses de curso. Você conseguiu aumentar o número de pacientes? Muito. No começo da pandemia, apareceu um paciente ou outro, eu aumentei. Mas depois do curso, muito. Você conseguiu aumentar seu faturamento? Porque preço, eu tenho 2 lives que eu falo de preço e remuneração. Você tinha uma meta de remuneração quando você começou o curso. E eu quero saber se você alcançou essa meta. Tá bom. Pouco assim, não um pouquinho, mas eu tô quase atingindo. Tá quase atingindo, perfeito. Preço era uma coisa muito difícil pra mim, lembra? Lembra? Me tremia. Nossa Senhora. Quando a Aline, na primeira supervisão, quando você veio falar de preço, eu falei, lasquei-me. O que eu vou fazer agora? Era difícil pra mim, porque tem aquela coisa que você sempre fala. A gente é visto como se a gente precisasse ajudar, a gente precisa fazer a qualquer custo. E não é, a gente tem custo também. Então isso me encorajou, me deixou mais segura. Hoje eu tenho o valor que eu posso colocar diante do que eu tenho hoje, do que eu preciso e da meta que eu tenho. Então eu acho que eu comecei o curso, eu devia ter uns... Acho que eu não tinha nem 10 pacientes, não lembro. Não lembro agora o número. Eu também não lembro. Hoje eu tô com 23. Uau! Teve um aumento muito grande. Incrível. Muito grande. Então, e hoje eu tenho uma organização muito maior, um foco muito maior. Eu estava trabalhando de casa, mas eu tinha o meu horário para trabalhar, eu sentava na minha mesa, acordava às 7 da manhã. Chegou num momento, eu falei, tem coisa faltando aí, não é só acordar cedo. Eu acordava cedo, eu tomava meu banho, meu café da manhã, me maquiava e me trocava para trabalhar em casa. Muito bem. Eu colocava a roupa para bater, mas eu estava arrumada, porque eu estava trabalhando. Em julho eu decidi voltar pro consultório. Uhum. Voltei pro consultório, vou todos os dias, vou atender online? Vou, mas eu vou pro consultório. Foi aí que eu dei um outro passo, né, Aline? Então, já ia falar nisso, porque você, em plena pandemia, enquanto tem pessoas que estão fechando o consultório, você conseguiu não só aumentar o faturamento, não só aumentar o seu número de atendimentos, não só organizar a sua carreira, mas você conseguiu dar outro passo. Qual foi? Começo da pandemia, teve um dia que eu liguei para o proprietário do prédio, de onde eu tenho consultório, para saber como estavam as coisas, né? E aí ele falou, Bia, esse cara é um pai, assim, ele abraça, ele dá uma super força para todo mundo. Falou, Bia, aquele psicólogo lá da sala do seu lado foi embora. Se você souber de alguém que queira alugar a sala dele, você me dá um toque, passa meu telefone. Eu falei, pode deixar. Quando eu voltei em julho, o que eu fiz? Assim, as 2 salas, uma do lado da outra, e a janela é bem grandona. Aí, o que a Bia fez? Aí eu peguei, eu falei, nossa, deixa eu ver como que tá aquela sala, né? Porque tem um parapeito, assim. Aí eu peguei, coloquei a cadeira na janela, pulei e fui ver outra sala. Aí eu olhei, eu falei, acho que dá pra fazer alguma coisa com essa sala. Aumentando um pouquinho, aumentando o meu faturamento, eu vou alugar essa sala e vou arrumar ela bem bonita e vou sublocar ela. A Aline fala de mais uma renda, eu não posso focar só nos atendimentos. E quando eu quiser tirar férias, ano que vem eu quero engravidar, como que vai ser? Então eu ficava muito com isso na cabeça. Só fazer um parênteses aqui, porque às vezes gera confusão, Bia, é o seguinte. Algumas pessoas acham que eu vou ensinar vocês a venderem curso, a fazerem curso, a fazer palestra, a viver sem ser de consultório, sem ser do atendimento clínico. E acho importante a gente colocar isso, porque
existem formas, e são importantes essas formas de vocês terem faturamento, terem rendimentos, sem necessitar ali da presença física. Né? Então, assim, e aí você viu essa oportunidade. Continua, desculpa interromper. Imagina. Vi a oportunidade, eu falei, eu espero que ninguém me procure. E ela me espere até eu conseguir bancar tudo isso. Aí, quase todo dia eu pulava a janela e ia lá olhar. E ficava fazendo planos. E eu contava pra minha mãe e minha sogra, elas davam risada, né? Aí o meu marido falava, amor, pulei a janela de novo, sabe que eu olhei ali, dá pra fazer tal coisa? Eu falava, ai meu Deus. E tadinho, né? Porque eu não paro, minha cabeça não para, pensando em um monte de coisa. Até que chegou em final de agosto, um dia eu tava conversando com a minha mãe, ela falou assim, porque tem uma psicóloga que ela alugava um dia da minha sala. Um dia todo. E era quinta-feira. E aí minha mãe falou assim, como que você vai fazer quando ela decidir voltar? Você tá atendendo todo dia agora. Antes você só atendia 1, 2 vezes na semana. E nem era dia cheio. Eu falava, não é verdade, o que eu vou fazer? Eu vou ter que acelerar essa coisa de alugar essa sala. Em setembro, eu aluguei essa sala. A obra da sala terminou sexta-feira. Arrumei. Incrível. Ajeitei a sala toda. Essa psicóloga quis participar, entrar junto. Foi ótimo, foi o que ajudou bastante, lógico, para eu conseguir fazer isso agora. Mas ajeitamos, colocamos da maneira que a gente queria. E assim, gente, não é pintou, arrumou, organizamos tudo. Essa psicóloga, ela é rata de desapego, ela conseguiu um monte de coisa legal, de consultórios de psicologia que estavam fechando. E aí arrumamos. Agora vamos começar, agora já vamos divulgar sobre a sala nova. Sobre locação. E eu não imaginava que eu fosse conseguir dar esse passo agora. Eu tô dando passos do consultório. E agora eu respiro. Assim, não tô passando aperto, graças a Deus. Mas consegui dar espaço no meio da pandemia, de novo, né? No meio de uma pandemia, onde um monte de gente está desistindo e eu consegui crescer. Às vezes eu respiro e falo, gente, tô conseguindo. Olha como foi legal. Mas por quê? Porque eu foquei no que eu queria, eu coloquei uma meta, eu busquei informação, eu busquei fazer um curso, eu busquei me estruturar melhor diante disso. Na minha cabeça, marketing, imagina, eu vou ter que pagar alguém uma fortuna? Não, eu tô fazendo tudo. E atendendo e conciliando a vida de casada, né? Que é uma novidade ainda, está no seu com poucos meses de casada. Conciliando tudo isso. Tudo isso, atendimento, Instagram. Gente, primeira vez que eu vou fazer uma story, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não sei fazer isso. E conciliando, gerando conteúdo, anúncio e assistindo aula. Tô precisando assistir mais, mas tô assistindo aula, estudando, preparando material, preparando atendimento. Excelente. Bom, como você estava antes? Se compara como você está hoje? Hoje eu sou outra pessoa em relação à parte profissional. Eu sou muito mais confiante. Muito mais, muito mais. Eu sei do que eu quero. Eu sei como eu quero fazer. Eu sei que realmente é isso que eu sempre quis. E eu consegui provar até para mim mesma de que eu posso fazer isso, de que eu posso viver da psicologia. Nesses últimos meses, eu recebi umas 3 propostas de trabalho em outros lugares.
eu não vou mentir que foi fácil falar não, porque eram cargas horárias muito altas, 40, 20 horas. Não dá. Não dá porque não consigo conciliar com o meu consultório. Então, assim, hoje, eu não mandei currículo mais, gente. Eu parei em janeiro. Eu não mandei mais. Então, as pessoas me procuravam, conversava, abria, vamos conversar, tranquilo. Não posso. Porque hoje eu tenho um consultório com o meu primeiro plano. Incrível. Então, a carga horária não cabe com o que eu tenho como primeiro plano. Então, eu não vou aceitar. Incrível. Uma das habilidades que eu ponho lá no curso das habilidades pessoais, que eu falo com vocês, a gente tem que aprender a recusar coisas que são ruins pra gente. E muitas vezes naquele é melhor do que pouco, do que nada, é melhor do que uma coisa que tá mais aqui, do que aquele que eu não acredito muito. Isso tira o nosso foco. Tira. Né? E é interessante, quando a gente tem um foco, quando a gente tem essa nitidez do que a gente quer, a gente consegue se posicionar e falar não. Bia, assim, né? Você já deu essa resposta, mas eu quero reforçar aqui. É possível viver da psicologia? Óbvio! Com toda certeza! Eu vivo da psicologia hoje. Vivo feliz. Feliz. Porque eu coloquei a minha energia nisso, e eu sempre lembro do que você fala. Você tem que persistir. É sua energia. Sem a sua energia, isso tudo não vai acontecer. Você tem que ter foco. Minha energia, meu foco, minha organização, minha gestão. Hoje eu tomo conta de tudo. É possível, sim. Dá certo. Você precisa persistir. Pra gente finalizar, Bia, duas coisas. Uma, se tem alguma coisa que você quer conversar, que a gente não conversou. E a outra, deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente. E que podem estar com medo, podem estar inseguras, podem estar achando igual você achou que precisava de um outro emprego, pode achar que já não é mais possível. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque sempre eu falo, mas ouvir de uma outra pessoa, essa experiência é diferente. Então, palavras finais, passo para você aí A gente já conversou sobre isso algumas vezes, até nos grupos, nas mentorias. Essa coisa que que você falou lá no começo hoje da live, né? Viver da psicologia às vezes é muito solitário, mas é solitário se a gente quer que seja solitário. E, gente, não fecha as coisas para você. Como a Aline fez, eu falo sempre para ela, o quanto eu admiro ela por ela ter aberto isso para tanta gente, de uma coisa que deu certo com ela. Então, assim, não se fechem, não sejam engessados a ponto de vocês não abrirem as coisas com os outros. Eu falei da Aline para um monte de gente. Tem até pra ex-aluna sogra. minha assim, na live que eu falei para ela, falei, Camila, ó, e ela não queria atender. Eu falei, Camila, atende, vai atender, encara. Hoje ela já tá atendendo. E eu falei de você para ela. Minha sogra, gente, minha sogra é um exemplo. Eu falei para minha sogra, fiquei na orelha dela. Aí ela pegou, fez a jornada, tá matriculada e fazendo curso, tá no programa. Então, assim, não se fechem. Não vamos tirar isso do psicólogo, porque tem um estigma do psicólogo. Não se fechem. Estendam a mão. Estejam com as outras pessoas, acolham a dor do outro colega de profissão. Não se fechem. A Aline é um exemplo disso. Ela fez, ela lutou muito para conseguir passar todo esse aprendizado pra gente, esse programa pra gente. E ela não se fechou. E ela abre, gente, ela abre tudo pra gente. Vocês não fazem ideia. Vocês vão ver quando vocês começarem a jornada. E isso é incrível. Então, assim, não se fechem, estendam a mão e não desistam. Foco, persistência, confiem em vocês. Vocês querem viver de psicologia? Dá certo, sim. Eu vivo hoje. E feliz, muito feliz. Muito. E muito mais confiante do que eu era lá em janeiro, tá? Muito mais. Bia, Não desistam.
A sua história é incrível, tá? Obrigada. Eu fico muito feliz de você ter confiado em mim, né? De você ter compartilhado isso comigo. Obrigada pela confiança. Depoimentos e histórias, assim como a sua, eu sei que inspiram as outras pessoas, né? Eu tenho certeza. Hoje nós tivemos aqui um número bom de pessoas na live hoje. E eu sei que a sua história vai inspirar muitas pessoas hoje que talvez já estivessem assim, como se fosse um carro na reserva, assim, mal conseguindo chegar no próximo passo. A sua história inspira. Você inspira. Você tem muito que crescer no sentido de uma sala vai ser pouco. Amém. Crescer assim, para dar conta da sua potência. Para dar conta da sua potência. Obrigada. Uma sala vai ser pouco. Então você tem muito potencial, você tem muita determinação e você tem foco. E você é uma pessoa boa, generosa, aberta, que eu admiro muito. Então, que Obrigada. bom que você está aqui, que bom que você confiou, e que bom que é poder fazer parte, ouvir a sua história e poder fazer parte desse momento. Que bom. Só tenho a agradecer. Quando você me chamou, eu falei pro meu marido, eu falei assim, amor, olha que honra, porque eu comecei dali. E eu fiquei tão emocionada que eu falei assim, nossa, eu comecei da jornada. Eu fiz duas. Eu fiz duas jornadas, eu comecei dali. E olha que honra compartilhar o meu percurso com pessoas que estão como eu estava lá em maio, ansiosa e querendo aquela informação e querendo mudar o meu percurso, a minha vida. Então foi uma honra enorme poder fazer parte das lives de aquecimento da jornada, de poder abrir isso para as pessoas que estão aí querendo também passar por isso e poder retribuir de alguma maneira o que eu tive nas duas jornadas. Então, tudo que eu puder retribuir nas jornadas, nas turmas, nos programas, pode ter certeza que eu vou. Porque eu tenho uma gratidão imensa por você e por tudo que eu vivi no programa. De verdade. Foi uma Eu vou honra. chorar. Aqui, daqui a pouco eu sou emotiva pra caramba. Não pode fazer assim, não. Pode sim. Bia, obrigada. Obrigada a você. Mesmo. Obrigada.